Há uma estratégia de Satanás escrita aqui no livro de Mateus 12:43. E quem ensina essa estratégia do diabo é o próprio Senhor Jesus. E ninguém pode dizer que isso é mentira, ou que não é assim, ou é mais ou menos. Não é, é exatamente assim, porque assim está escrito. E nós vamos ler, está escrito em Mateus 12:43, também está escrito na sua Bíblia, na palavra de Deus. E você pode confirmar mais tarde, após essa pregação, ou durante essa pregação, para que você entenda que essa pregação que o Senhor Jesus ensinou, isso é um ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou isso, você sabe por quê? Por causa daqueles que um dia ele libertou, ele salvou e caíram, voltaram, não é? À vida anterior de pecado. Por isso é que ele veio e explicou essa estratégia de Satanás. Como é que o diabo age na vida de alguém que um dia recebeu o Espírito Santo, perdeu e agora, não é? Recebe de novo o mesmo Espírito que tinha saído, com mais 7 piores do que esse, que havia com ele a vida toda. E o Senhor Jesus é que explica essa estratégia do diabo. É uma estratégia do diabo. E você vai entender como é que funciona essa estratégia. Essa estratégia do diabo não é para as pessoas que foram à igreja pela primeira vez, foram libertas de um demônio, de 7 demônios, ou seja, lá quantos demônios foi até uma legião. Não é para essas pessoas. Essa estratégia de Satanás é para quem um dia, não é? Recebeu o Espírito Santo e perdeu. É somente para essas pessoas. Essas pessoas vão até o Senhor Jesus e o Senhor Jesus liberta, mas essas pessoas não seguem a caminhada. Claro que o Espírito que saiu é o mesmo que vai entrar, só que ele não vai trazer outros tantos com ele. Essa estratégia de Satanás só serve para aqueles que tiveram uma experiência com Deus, sabem como batalhar contra as trevas. Por isso é que esse demônio, quando vem, traz 7 piores do que ele, porque ele sabe que ao entrar nessa casa, ele não consegue destruir essa casa. Sozinho ele não consegue. Então, por isso o Senhor Jesus ensinou essa estratégia e você vai entender claramente essa passagem, esse ensinamento do Senhor Jesus. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, anda pelo deserto, procurando repouso, porém não encontra. Então aqui mostra que o diabo quer o quê? Um lugar de repouso. O diabo, os espíritos malignos, eles querem uma casa, eles querem um corpo. Todos eles querem um corpo. Mas só que neste mundo existe não sei quantas vezes mais demônios do que ser humano. Não há corpos para todos eles. Por isso é que temos o exemplo, não é? Daqueles 2 homens gadarenos que Jesus, em cada um deles, expulsou uma legião de demônios, que são 6.000 demônios. Espíritos malignos, 6.000 em cada um deles. Todos juntos são 12.000 demônios. E eles, sabendo quem era Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, rogou ao Senhor Jesus para que, ao expulsá-los, enviasse-os para os porcos. Por que esses demônios rogaram ao Senhor Jesus? Se não servem o Senhor Jesus, por que rogaram ao Senhor Jesus? Porque só o Senhor Jesus é que dá permissão. Quem manda nesse mundo, quem manda nos céus é o Senhor Jesus. Toda autoridade, todo o poder, o Deus Altíssimo, Pai, deu ao Filho. E os demônios sabem disso. Então o Senhor Jesus permitiu
O Senhor Jesus podia nem ouvir, nem querer saber. Mas o Senhor Jesus permitiu para que nós viemos saber dessa história. E sabermos como é a estratégia de Satanás. Então, esses 12.000 demônios que saíram desses dois homens entraram nos porcos. Aquela manada de porcos não suportou 12.000 demônios e se atiraram a precipício abaixo. Não suportaram. Mas aqueles dois homens suportaram 12.000 demônios. Isso é para você entender essa estratégia de Satanás. Quando alguém, não é, conhece a Deus, recebe o Espírito Santo, não é? E a pessoa perde o Espírito Santo, então o coração fica limpo. Como diz aqui, por isso, não é? Voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, diz aqui assim, a encontra vazia, não é? Vazia, varrida e ornamentada. Mas quem deixou essa casa vazia? Foi o Espírito Santo que habitava nela. Quem é que limpou essa casa? Por estar varrida? Foi o Espírito Santo. E quem ornamentou essa casa? Ornamentar é como se você tiver uma casa, não é, sem móveis, e você colocar os móveis. Quem colocou tudo dentro do coração do homem, na vida desse homem ou dessa mulher? Foi o Espírito Santo. Então, quando esse espírito sai, ela fica vazia. E esse espírito maligno que habitava anteriormente nesse homem, volta. Por quê? Ele andou por lugares áridos, pelo deserto. Mas o diabo não sabe, esses espíritos não sabem que no deserto não tem ninguém para eles entrarem. Se eles já estão na cidade onde há milhares de pessoas, milhões de pessoas, para poder entrar em qualquer corpo. Mas o problema é esse. Aonde é que vão encontrar um corpo disponível para entrar, se lá já existem outros demônios? E você acha que outros demônios que estão nos outros corpos vão deixar ele entrar? Claro que não. Eles não querem dividir o corpo que eles já têm. Eles não querem dividir. Mas esse demônio, quando voltou para o corpo daquele homem, não é que ele tinha saído anteriormente, ele já sabe que esse homem tem o conhecimento da palavra, que ele não vai conseguir dominar esse homem, ainda que ele entre no coração desse homem. Ele não consegue dominá-lo, porque ele tem uma mente, não é? Então ele já sabe como o diabo trabalha. Então o que ele faz? Ele vai, como está escrito aqui. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E você pensa assim, então esse demônio não é nada inteligente. Não é uma questão aqui de inteligência. Esse demônio já sabe que não vai conseguir destruir esse homem. E ele sujeita-se a ter outros piores no corpo desse homem. Ele já não é mais o cabeça daquele corpo, daquele homem, porque ele sabe que não vai conseguir. Então ele vai trazer mais 7 para poder destruir esse homem. Destruir. Mas alguém que uma vez tenha recebido o Espírito Santo, conhece os poderes do mundo vindouro, provou e sabe tudo isso, você acha que ainda que venha mais 7 consegue destruir esse homem? Você acha que se aqueles 2 gadarenos que nem conheciam, nunca tiveram o Espírito Santo, uma legião não conseguiu os destruir, pode destruir a vida dele, destruir tudo, tirar a casa, colocá-los na miséria, como eles estavam nus e andavam estavam no cemitério, não é? Como loucos. Então, mas uma pessoa que conheceu a Cristo, o diabo volta, ainda que volte uma legião. Não é fácil destruir alguém que já conheceu a palavra de Deus. Não é fácil, porque essa pessoa também sabe. Então, esse demônio, essa estratégia é trazer 7 piores do que ele. Claro, que ele sabe que vai arruinar a vida desse homem. Mas esse demônio principal, que era o primeiro que tinha estado na vida desse homem, já não é mais cabeça. Mas esses 7 piores,
Por que que ele traz esses 7 piores? Você já sabe, é para destruir. Ele já não tem mais força sobre essa vida. Então ele traz 7 para destruir esse homem. E depois continua a dizer assim, piores do que ele. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O último estado, quer dizer, ao entrar esse, e mais 7 são 8, não é? O último estado, agora o último estado da vida desse homem, claro, começa a ser uma destruição. A vida desse homem se torna o quê? Uma vida destruída. Perde o trabalho, perde a saúde, perde o casamento, perde tudo. É assim que o diabo trabalha. Mas quando esses espíritos, um exemplo, esse espírito saiu, foi para o deserto, andou lá por anos, porque se essa pessoa encontrou a Cristo, encontrou o Espírito Santo, habitou nele, com certeza esse homem ficou muitos anos na presença de Deus. Então, e esse demônio não encontrou nenhum corpo para entrar. Isso é um problema. Isso não está cheio de demônios. Demônios que sobram por fora. E nenhum outro demônio vai deixar ele entrar na casa dele. Não quer deixar. Isso é uma guerra. Eles têm uma guerra. E ficar nos ares é um problema para eles. Por isso é que você entende agora o porquê que aquela legião de demônios, não é, rogou o Senhor Jesus para entrar nos porcos. Porque se o Senhor Jesus expulsasse e ficasse nos ares, seria um problema para eles. Mas depois dos porcos morrerem, de caírem precipício abaixo, não é? Eles ficaram nos ares, eles andam por aí. Com certeza, nos dias de hoje, com a multiplicação dos homens, já encontraram os seus corpos há muitos anos atrás. Mas eles não querem ficar aí por fora sem um corpo. Porque eles são espíritos sem corpos. Eles querem um corpo, eles querem uma casa, eles querem sentir a sensação dessa carne. Eles querem sentir que estão vivos, porque são espíritos mortos. O Altíssimo arrancou toda a glória deles, todo aquele corpo de glória que eles tinham. Eles não têm mais esse corpo. E aqui na Terra, eles são simplesmente espírito. E o espírito, para ter satisfação, sentir a vida e desfrutar, ele precisa de um corpo. Por isso, quando você vê pessoas viciadas na bebida, no cigarro, na comida, qualquer outro vício, são esses espíritos. É a satisfação desses espíritos para se sentirem vivos. Por isso é que existe prostituição. Eles sentem as sensações dessa carne porque eles estão dentro do ser humano. E eles não querem sair. Só pelo nome e autoridade do Senhor Jesus é que saem. E a pessoa tem que levar uma vida limpa com Deus para não voltarem, porque encontrar um outro corpo, não é, para entrar é muito difícil. Por isso é que ele diz assim, não é? Anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, o Senhor Jesus é que disse isso. Não encontra. Não encontra. Então, por isso, ele mesmo diz, o próprio diabo diz assim, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, para você ver. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Os demônios que saíram da minha vida, não é? Quando eu conheci o Senhor Jesus, andam por aqui. Eles não desistiram de mim. Eles esperam vacilas. Sabem que eu sou homem pecador, sou sujeito. Eles não desistem. Houve grandes homens de Deus que a vida toda, 20, 30, 40 anos, andaram com Cristo. Mas o diabo sabe, mesmo eles velhos, eles podem cair. O diabo sabe disso, sabe? Porque eles são carne. São carne. E está sujeito ao pecado. Está sujeito às ilusões, às emoções carnais e a fraquezas. Mesmo Elias, não é? Elias não pecou, mas sentiu fraqueza, fugiu para o deserto. E Deus teve que trazer uma carroça e levá-lo lá para o céu, porque Deus tinha planos para ele. Ainda que tenha sido Elias, que fez o fogo descer do céu e destruir, não é? 450, não é? Profetas do diabo, magos do diabo, feiticeiros do diabo, servos de Satanás.
Para você ver a coragem que esse homem teve. Mas por causa de uma mulher, Isabel, ele fugiu num momento de fraqueza. E o diabo sabe que isso acontece com qualquer homem, até que os grandes homens da Bíblia tiveram seus momentos de fraqueza. Por isso é que o Senhor Jesus nos ensinou a vigiar e depois orar. Porque quando nós vigiamos, nós já vimos por onde o diabo vem e nós vamos orar contra por onde o diabo vem. E Deus nos ouve e vai enviar o quê? Vai enviar o socorro, que são os anjos, os arcanjos. Porque os anjos, os arcanjos, eles estão também aqui na terra. O Senhor Jesus também está aqui na terra. Os anjos estão por aí. Por isso é que esses demônios, quando saem do homem, vão para lugares áridos, vão para o deserto, onde não existe ninguém, onde não há movimento dos anjos. Porque os anjos também estão aqui. Eles não querem levar porrada. Eles não querem ficar voando por aí, à toa. Isso é uma guerra no mundo espiritual. Você não vê. Você não vê os anjos que estão aí e os demônios que estão aí. É uma guerra constante. Nós é que não vemos, porque é um mundo que está dentro do nosso mundo, mas que Deus não permitiu que os nossos olhos físicos contemplassem esse mundo espiritual, porque é confusão. Como é que você vai viver, não é? No mundo físico, vendo as coisas espirituais? É confusão. Isso é confusão para nós. Deus não criou o ser humano aqui, carne e osso, para ver as coisas espirituais. Por isso é que esses demônios, eles querem rapidamente entrar num corpo. Se for expulso pelo nome do Senhor Jesus, pela autoridade do Senhor Jesus, eles não querem ficar aí fora, voando por aí. Eles têm que procurar um corpo. Imagina esse espírito que saiu, quantos anos que ficou à espera. Ninguém sabe, o Senhor Jesus não diz. Mas, com certeza, ele andou por vários lugares. Aqui foi pelo deserto, não encontrou. Você acha que todos esses anos ele não procurou nenhum corpo para entrar? Deve ter procurado. Acho eu que ele deve ter procurado, só que não encontrou. E sempre ia lá para o deserto. Por quê? Aqui na cidade, andou aqui os anjos, o movimento dos anjos, ao movimento do fogo. Se não ficavam aqui na cidade, qual era a necessidade de fugir lá para o deserto? Também não faz sentido. E as outras legiões de demônios, não é? Porque queriam entrar logo nos porcos que não suportaram. Porque dentro de um corpo, eles estão protegidos. Eles estão protegidos dos outros demônios, estão protegidos dos anjos que estão ali fora. Ou você acha que os anjos estão aí e são passivos, vê o diabo a passar e vai pelo teu caminho? É meio assim. Os anjos estão armados com espadas de fogo. Não tenha dúvida. Isso é uma guerra ali no mundo espiritual. E por isso que, se você é de Deus, não é? Nós, não é? Temos que dar ordem aos anjos e arcanjos contra todo o trabalho das trevas. Você tem que dar ordem. É o que eles querem. Porque eles trabalham conosco, em serviço do Deus Altíssimo. Eles são conservos de Deus, nosso conservo, juntamente com Cristo. Você tem que pedir a Deus para dar, não é? Ordens a eles. Eles querem receber. Porque nossa guerra é contra o diabo. É contra as trevas. E não pense que eles estão aí, não é? Porque gostam de você. Eles odeiam a humanidade. Eles odeiam até aqueles que lhes servem. Mas eles enganam essas pessoas. Pessoas que são bruxos, que são feiticeiros. Essas pessoas que trabalham com magia são iludidas por Satanás. E o diabo conta uma filosofia, não é? Satânica para eles. Conversa para boi dormir. Cria, não é? Uma fábula ilusória, coisas que não existem. Claro que o diabo nunca vai dizer a verdade, porque que ele foi expulso do céu. Ele vai contar uma outra história, e eles acreditam nessa história, nessa filosofia. E assim servem o diabo. Mas o diabo nem a eles respeitam, só que eles enganam. Tem uns porque o diabo dá dinheiro, eles são iludidos pelo que o diabo dá. Mas o diabo não pode dar vida.
Quem pode dar vida é só Cristo, é só o Espírito Santo. Não lhes consegue dar vida. A única coisa que o diabo pode fazer é trazer para eles riqueza. E eles, vendo riqueza, ficam cegos. Creem que estão protegidos por esses demônios, por esses espíritos que enganam. Não estão nada protegidos. Se Deus agir, acabou a história para eles. Por isso que eles não se misturam com os que são da luz. Nem os da luz se misturam com os que são das trevas. É uma guerra aqui na Terra. Isso é a nossa batalha. Você aceitou a Cristo, você tem que ter consciência, há uma guerra espiritual. E você não pode ficar de fora, você já está dentro da guerra. Você já está dentro da guerra. E você tem que batalhar com todas as suas armas e se revestir de toda a armadura de Deus. Para você estar sempre pronta contra as armadilhas do diabo, contra os ataques do diabo. É você que tem que buscar essa armadura da parte de Deus. É Deus que nos reveste. É Deus que nos reveste. E você tem que buscar, você não tem que buscar de Deus só o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo é garantia da nossa salvação. E a nossa proteção, o nosso escudo. Mas existe a unção. A unção é algo totalmente diferente. Você recebeu uma unção do Deus Altíssimo? Claro, Deus não vai dar a unção de qualquer maneira para qualquer pessoa. Tem que ter um objetivo dessa unção. Porque você recebe uma unção, é lógico que você vai ser mais capacitado. Muito mais capacitado. Muito mais revestido. Mas também a sua guerra será maior. Não se esqueça disso. Mas tem os seus grandes benefícios. Uma coisa é você só ter o Espírito Santo, amém, graças a Deus, mas se você ambiciar algo maior de Deus, é essa unção. Você tem um grande exemplo, não é? Que é o próprio exemplo, podemos usar o teu próprio exemplo de Satanás. Lúcifer era quem? Era um querubim ungido. Não havia outros tantos querubins? Em volta do trono de Deus existem 4 querubins que lá estão. Mas a Bíblia não diz que esses seres viventes que são os querubins são ungidos. Mas diz que o diabo, que Lúcifer, era, já não é mais, um querubim ungido. Um querubim ungido é um querubim revestido de poder, de força, de capacidades. Muita gente, eles não sabem o que é, não é, o poder de uma unção. Mas se você buscar essa unção, procurar ter uma vida íntima com Deus, você vai receber e você vai ver a diferença entre ter o Espírito Santo e uma unção e ter simplesmente o Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Não é. É preciso você buscar. E esse Jesus é que vai te ungir, mas você tem que buscar, você tem que desejar. A maioria das pessoas recebem o Espírito Santo, mas não recebem essa unção. Porque a unção tem que ter um objetivo. Deus tem um plano para essa pessoa. Por isso que Deus unge essa pessoa por uma guerra maior. Deus não vai te dar algo que você não precisa, você não necessita. Claro, ao você receber essa unção, você será transformado. Transformado, a sua mente, os seus olhos, o seu interior, a sua carne. Você verá uma mudança drástica, uma mudança extraordinária. E você você sente dentro do espírito, né, agindo dentro, você se torna implacável contra as trevas. Implacável, você verá como é sua mente, a mente de Cristo em você, você verá totalmente diferente. Você consegue ver esse mundo diferente, como Cristo vê esse mundo. Mas como você vai buscar essa unção? Você tem que desejar, você tem que buscar. E você vai receber. Essa unção você não recebe de qualquer maneira, não. Você pode buscar o Espírito Santo, você receber, mas essa unção pode até levar anos para você receber, mas você tem que desejar e trabalhar para isso. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.